Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo farei breves comentários sobre a história pública. Percebam que falei história pública, mas não a chamei de campo ou prática, porque não há consenso sobre a sua definição em função das diferentes concepções de história e dos diferentes espaços de atuação dos historiadores. A história pública europeia dificilmente será a mesma praticada nos Estados Unidos, que também se diferirá da realizada no Brasil. Existem aproximações, claro, mas a recepção desse debate deu origem a definições e práticas distintas. Meus comentários, portanto, se dividem em 3 tópicos: a origem da história pública no norte global, sua internacionalização e sua recepção no Brasil, a apresentação de uma definição provisória a partir de algumas preocupações que orientam as práticas da história pública e, por fim, algumas problematizações sobre o tema. Antes de começarmos, convido vocês a refletirem sobre os desafios contemporâneos à história e aos historiadores. Por que em conjunturas de crise nos questionamos sobre as utilidades e os sentidos da história e suas funções sociais? Hoje no Brasil, podemos citar os desafios da produção e de circulação do conhecimento histórico no meio digital, o mercado de trabalho e a recente regulamentação da profissão e projetos políticos que não valorizam as humanidades. Então, foi também através de questionamentos sobre a disciplina, a profissão e o campo que a história pública surgiu na Europa e nos Estados Unidos em meados da década de 1970. Nos Estados Unidos, por exemplo, era uma época de crise laboral nas universidades e a história pública foi vista como uma possibilidade de criação de postos de trabalho. Mas o debate não se restringiu a uma questão de emprego. Havia uma distinção entre o historiador acadêmico e o historiador público. O primeiro atuando em universidades e o segundo, que trabalhava em instituições culturais como arquivos e museus ou prestava consultorias na iniciativa privada. O historiador público possui uma visão mais aplicada da história, voltada para questões que diziam respeito ao seu espaço de atuação. Portanto, a história pública enquanto campo surgiu como possibilidade de romper com essa dicotomia e com o isolamento dos historiadores nas universidades, acompanhando as discussões sobre o patrimônio, a sua profissionalização, a expansão da história oral e a difusão de novas abordagens historiográficas. Criaram-se cursos específicos e linhas de pesquisa, fundaram-se revistas, realizaram-se eventos, configurando o campo e uma nova identidade profissional. Em 2010, fundou-se a Federação Internacional de História Pública, como resultado do processo da internacionalização. Esse movimento não ocorreu sem críticas, mas havia um núcleo comum de preocupações: comunicar a história a audiências mais amplas, engajar o público na produção do conhecimento histórico e disseminar o método historiográfico para a compreensão do passado e do presente. E no Brasil, como se desenvolveu o debate sobre a história pública? O primeiro curso de História Pública e o primeiro lançamento editorial no Brasil ocorreram em 2011. Em 2012 foi criada a Rede Brasileira de História Pública. Isso não significa que anteriormente historiadores não atuassem em espaços não formais de ensino ou não participassem de debates públicos. Mas a partir do início da década passada, houve um crescimento na oferta formativa, na realização de congressos e em publicações. Vimos que o surgimento da história pública na Europa e nos Estados Unidos se relacionou diretamente com as suas especificidades acadêmicas, disciplinares e profissionais. E quais foram as particularidades brasileiras e de que forma elas influenciaram nos debates? Primeiramente, destaco que a recepção da história pública no Brasil foi marcada por uma ideia generalizada que divulgar o conhecimento histórico seria adaptar a linguagem, realizar uma tradução para o grande público. A história pública seria uma solução para o fato dos historiadores não escreverem bem ou não saberem se comunicar com o público, levando a uma segunda particularidade. Desde meados da década de 1990, existe um relacionamento conflitivo entre os historiadores de formação e outros profissionais, como cineastas, escritores e jornalistas. As razões para esses confrontos se reatualizam, mas geralmente dizem respeito à autoridade sobre o passado e aos compromissos éticos, questões muito caras para a história pública. Uma terceira particularidade foi uma resistência ao padrão prescritivo e regulatório da história pública que foi internacionalizada a partir dos Estados Unidos. Muitos historiadores e professores, ao entrar em contato com esses debates, descobriram que realizaram a história pública há anos e não aceitariam passivamente as normas e resoluções externas. Uma das maiores contribuições da história pública realizada no Brasil talvez seja justamente a compreensão de que, para fazê-la, não é necessário um campo disciplinar ou uma formação profissional específica. A partir do que foi apresentado até o momento, seria possível pensarmos em uma definição provisória de história pública? Acredito que sim, vamos lá. Uma história pública é uma prática autorreflexiva que desperta reflexões sobre o público, entendido como espaço de atuação do historiador e de exercício de suas funções sociais.
Público também é compreendido como audiência, remetendo a discussões sobre a difusão, a circulação, a recepção e a apropriação da história. Para encerrar esse vídeo, gostaria de apresentar duas importantes problematizações em relação à história pública. Número 1. Seria a história pública um indício da neoliberalização da história? Muitos viram com desconfiança historiadores transformando suas pesquisas em mercadorias, a partir de contratos firmados com o Estado com a iniciativa privada, argumentando que a história por contrato poderia corromper a objetividade dos historiadores. Outros associaram esse processo a mudanças estruturais do capitalismo e, mais especificamente, aos impactos do neoliberalismo na universidade, o que se evidenciaria a partir de uma formação técnica, prática e utilitária para o mercado de trabalho, reproduzindo uma retórica do resultado e do público como cliente, além da ideia da história como mero entretenimento. Entretanto, a relevância social, o engajamento com o público e o pensamento crítico podem ser formas de resistência, ou seja, praticar a história pública em seu aspecto autorreflexivo, problematizando os papéis sociais da história, do historiador e das instituições culturais e de ensino. Número 2. A história pública ganha ou perde ao se institucionalizar? Existem ganhos e perdas. Os cuidados residem nos aspectos de controle, que criam prescrições de como deve ser feita a história pública ou quem são as pessoas autorizadas a fazê-la. Isso não significa um relativismo, ok? É uma observação para nos questionarmos se existe uma formação específica para ser um historiador público. Afinal de contas, as questões que movem os historiadores públicos não são, de certa forma, universais? Bem, essa foi uma videoaula bastante introdutória e, portanto, gostaria de sugerir a leitura dos textos citados aqui na descrição, os quais utilizei para elaborar esses comentários, bem como indicar que vocês visitem a página da Rede Brasileira de História Pública e busquem iniciativas que interrelacionam a história pública com arquivos, com o ensino de história, com a história oral, com a história do tempo presente, com museus, com o patrimônio, entre outras áreas. Até a próxima aula!